Olá, olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta live, neste finalzinho de feriado, dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Eu fico muito feliz por vocês estarem me acompanhando nesta semana. Comecei na segunda-feira fazendo uma série de entrevistas com profissionais de diversos setores, para a gente ter mais repertório para olhar para os cenários futuros. Eu sei que muita gente já perdeu emprego, muita gente está com medo de perder, então nada melhor do que termos mais experiências, mais pontos de vista para a gente ampliar o nosso repertório, para a gente desenvolver a nossa criatividade e olhar para um futuro desejável e não olhar para esse futuro com medo, e sim como um futuro, repito, desejável. Nós teremos já a ilustre presença do Carlos Wizard, um dos maiores empresários que nós temos. Ele é palestrante, aliás, com palestras sempre muito energéticas, muito emocionantes, tá? Vou usar essas palavras. Autor do best-seller Desperte o Milionário que Há em Você, publicado no Brasil e em outros países. Em 2017 lançou o livro Do Zero ao Milhão, pela editora Buzz, e ele está com um projeto de um novo livro, Meu Maior Empreendimento, que eu farei questão de perguntar para ele, primeiro, qual foi o caminho até o livro. Tem uma história bem interessante que vocês vão gostar, e depois o que ele quer com este livro, que também tem um conceito diferente do que a gente já conhece. Ele já vai entrar aqui conosco, então eu já quero sugerir que vocês já encaminhem perguntas, me contem como vocês estão olhando para o futuro do trabalho, se vocês estão com medo, se vocês estão confiantes, felizes. Aproveito esse tempo, inclusive, até o Carlos entrar, para compartilhar com vocês algumas coisas que eu ouvi nesses últimos dias. Lembrando que todas as entrevistas estão no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Aproveite, se inscreva, compartilhe com quem o seu coração sinalizar, porque as palavras são sementes. E se tudo que nós estamos compartilhando aqui faz sentido para você, pode ser que também faça sentido para outras pessoas que fazem parte da vida de vocês. Comecem pelos familiares, depois pelos amigos, e assim nós podemos construir um futuro desejável. Amanhã eu terei ainda 4 entrevistas e no final do dia, às 7 horas, eu vou fazer uma live com os principais pontos de mais de 20 entrevistas. Eu consegui agenda de pessoas que eu nem poderia imaginar que eu teria espaço nesta semana, com tanta gente resolvendo tantos problemas. Uma que me chamou muito a atenção foi a entrevista do Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. Ele tomou algumas decisões nestas últimas semanas e ele conta, inclusive, está lá no YouTube, o que o Google pretende fazer quando o novo normal chegar. Se algumas medidas neste momento vão continuar. Outra coisa que eu acho muito importante compartilhar com vocês, eu ouvi 4 futuristas. Todos falaram sobre os trabalhos que podem desaparecer até 2030 e os trabalhos que vão ganhar espaço. Eu conversei com a Daniela Kleiman, com a Marta Gabriel, também com a Lala Benzelin, e elas descreveram cenários que me parecem muito positivos. E aí eu sugiro para você o seguinte: não olhe para o número de desempregados. Observe, procure aquelas vagas que ainda estão abertas por falta de gente qualificada. O que isso significa? Que, de acordo com os dados, com as pesquisas dos futuristas, que são pesquisadores muito competentes, futurista não é achista, eles falam, inclusive baseado em muitos estudos, o que pode acontecer em 5 ou 10 anos, eles dizem que esta falta de habilidade, inclusive emocional, é o que pode impedir que você avance na carreira.
Ontem, o Ruichi Ozawa, do Great Place to Work, ele disse assim: as pessoas são contratadas por suas habilidades, por suas técnicas, mas são dispensadas por seus comportamentos. Essa frase, eu fiquei com ela na cabeça, porque a gente sempre considera que quanto mais cursos eu fizer na área técnica, mais chance eu tenho de evoluir na carreira. E tanto ele quanto o Alexandre Caldini, que já foi presidente da Editora Abril, autor do livro Networking versus Not Working, disseram que não, que quanto mais habilidades emocionais eu desenvolver, melhor. Até porque quando a gente está vivendo algum problema dentro do nosso ambiente profissional, a gente sempre vai procurar aquela pessoa que tem mais habilidade emocional, que sabe conversar, que sabe articular, que consegue unir os talentos. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nos comentários antes de eu seguir. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua companhia, você tem me acompanhado nesses últimos dias. Aliás, eu quero agradecer todos vocês que estão realmente me dando esse apoio. Tudo isso é muito importante porque eu, como jornalista, acabo buscando as respostas das dúvidas que eu tenho. E ao invés de ficar com elas para mim, eu sempre prefiro compartilhar. Essa é a minha missão, aprender para compartilhar. Então, quanto mais caminhos, quanto mais ideias eu puder compartilhar com vocês, melhor. Outras frases que eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, uma eu ouvi da Ana Leone, superintendente da Ambima, dizendo sobre o plano B da gaveta. Neste momento em que muitos de nós estamos perdendo as nossas rendas, é muito importante a gente tirar da gaveta a nossa vocação, o nosso talento. Porque provavelmente se nós desenvolvermos aquilo que já está ali, sabe, martelando, latejando na sua cabeça, e a falta de coragem te impede de colocar isso em prática, talvez o plano B seja o plano A. E além da Ana Leone, quem falou, aliás, Ana Leone, gente, falou sobre educação financeira, tá? Como a gente precisa começar a pensar em educação financeira, tem várias etapas, vários processos, para que nas próximas crises, que porventura a gente puder passar, nós estaremos mais preparados. Então, ela foi inclusive muito delicada ao dizer isso. Quem não montou, guardou dinheiro para ter uma reserva financeira para esta crise, tudo bem, né? Nós não precisamos aumentar aí o nosso peso, a nossa culpa, mas está aqui um excelente momento da gente pensar no assunto, nos processos da educação financeira, para que a gente esteja melhor preparado nas próximas crises. E elas não precisam vir de uma pandemia. Nós vivemos constantemente em crises, constantemente em mudanças. E aí vai depender do nosso planejamento, da nossa organização. Então eu estava falando sobre o plano B da gaveta, né? A Ana Leone falou isso mais cedo. E aí depois dela veio a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Doutora Ana Beatriz é uma das profissionais que eu mais agradeci por ter cruzado o meu caminho. Eu, como jornalista, fui conhecendo assim um monte de gente, dependendo do assunto, né? Você vai ampliando assim o seu repertório. E aí, a doutora Ana, ela me apresentou o cérebro de uma forma muito carinhosa, lá atrás, quando eu estava fazendo pesquisas para um livro que eu lanço em breve, assim que o novo normal chegar, chamado Dá um Tempo. Doutora Ana Beatriz, ela disse o seguinte: as coisas que nós não vemos são muito maiores do que aquelas que nós vemos. Isso você pode aplicar para várias coisas, né? Desde os problemas relacionados à saúde mental, que a gente não aceita, né? Não acha digno de falar. E aí eu sempre faço a provocação, engraçado, né? A gente tem 1/4 da população ativa do Brasil com algum tipo de sofrimento mental, e aí eu tô falando de burnout, ansiedade e depressão, mas ninguém acredita, porque ninguém tá vendo. E estamos agora acreditando num vírus. A gente não tá vendo o vírus, mas nós o respeitamos porque sabemos das consequências dele. Então, estamos vivendo um momento muito positivo, embora seja doloroso, para falar sobre saúde mental. Inclusive, eu falei sobre isso com o Dr. Pablo Vinícius, um psiquiatra também maravilhoso que eu conheci em um congresso sobre ciência, consciência e espiritualidade.
E o Dr. Pablo, ele ele fala de um jeito que a gente entende. Recomendo também que vocês deem uma passada na página do Dr. Pablo. Tem livros fantásticos para a gente despertar o melhor do nosso cérebro. E o curioso é que todos esses profissionais, nenhum falou de remédio. E o remédio está nos atalhos que nós procuramos, porque queremos tudo rápido, tudo mais fácil. A gente esquece que as doenças, os problemas de saúde física e mental, estou só tentando fechar aqui uma página. A gente esquece que esses problemas não acontecem de um dia para o outro. São anos acumulando, né? Anos com comportamento inadequado que geram em nós uma consequência um pouco mais complexa. E a solução, se alguém disser que está a um passo de você para tratar, né, ou que o remédio, o tratamento está na farmácia, desconfie, porque você não acumulou aquele problema de um dia para o outro. E o tratamento, ele pode ser um pouco mais demorado. O tratamento, gente, ele pode ser demorado, mas a cura só vai depender de você. Então, mesmo que você tenha um diagnóstico que precise de um remédio, pense que você também precisa fazer a sua parte, tá? Então, só para fechar a ideia da doutora Ana Beatriz e também do psiquiatra do Dr. Pablo Vinícius. A Márcia, inclusive, Dr. Pablo, tá dizendo assim, ó, assisti a live do Dr. Pablo Vinícius e adorei, estou lendo seu livro e seguindo sua página. Gente, isso me deixa tão feliz, porque quanto mais a gente puder somar, mais nós poderemos semear. Vocês sabem que as palavras são sementes. E se está fazendo sentido para vocês, pode fazer sentido para outras pessoas. Eu vou repetir então aqui, Márcia, todas as entrevistas desde o dia 17 de março estão no meu canal no YouTube. É que esta semana eu fiz uma semana específica com profissionais para a gente falar sobre o futuro do mercado de trabalho. Mas desde o dia 17 de março eu tenho feito o melhor que eu posso para falar sobre o autocuidado como caminho para a saúde mental, para o bem-estar da mente. Desde que eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, fui buscar as respostas daquelas perguntas que eu tinha, pesquisei muito, descobri coisas fantásticas e desde então eu venho compartilhar todos os dias, compartilhando tudo que eu aprendo para que você desperte o seu autocuidado, que nada mais é do que você fazer por você só aquilo que você pode fazer por você. Mas aí já é assunto para uma outra pauta, tá? Para outras lives, outras entrevistas que eu farei. Mas então eu quero repetir, já Carlos Wieser estará entrando aqui conosco. Nós teremos 30 minutos, então o que você gostaria de perguntar para um dos maiores empresários do Brasil? Aproveite esse tempo que ele está nos dando, serão 30 minutos, mas 30 minutos provavelmente uma mentoria que poucas pessoas têm chance de ouvir, né, da própria pessoa, a jornada que ele fez, momentos em que poderiam ser fim e foram recomeços, tá? Gostaria de fazer pergunta nas outras, mas você fechou os comentários. Então, Mário, quando eu tô aqui, eu estou prestando atenção, né, no que o entrevistado está respondendo e tento equilibrar os pedidos. Muitas pessoas pedem, tira os comentários e outras deixam os comentários. Por isso que eu sempre faço uma média de tempo, né? Deixo um pouquinho os comentários e depois eu tiro os comentários para que o entrevistado então tenha o seu espaço sem tantas frases. O Carlos Wieser já está aqui e vamos com um dos entrevistados mais esperados dessa semana do trabalho. Recebi mensagens o dia inteiro perguntando, ele vai mesmo? Ele está aqui? Tudo bem? Isabela, tudo bem? Boa noite. Boa noite, satisfação de estar com você e com todos os seus fiéis seguidores. Carlos, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Eu como jornalista vivo aqui um modelo totalmente novo, porque antes dessas lives, eu entrevistaria você no seu espaço, levaria esse material bruto para a TV, né? Editaríamos e colocaríamos no ar. E agora não, agora já está tudo aqui, ao vivo, e o conteúdo depois vai para o YouTube. Então aí vai ficar lá infinitamente, tá certo? Que coisa boa.
Carlos, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que nós teremos 30 minutos muito valiosos e já queria brevemente dizer que você é, sim, um dos empresários mais atuantes e mais transformadores a partir de um sonho que você teve lá em 1987, quando você fundou a Wizard. Perfeitamente. Foi lá que tudo começou? Foi lá que tudo começou, inclusive o post que eu fiz hoje, eu comecei exatamente com essas palavras. Há 30 anos eu estava rumo São Paulo a Curitiba, era um feriadão, 1º de maio de 1987, e naquela ocasião minha esposa Vânia dormia no banco do passageiro, meus gêmeos com 7 anos no banco de trás, e a minha filhinha recém-nascida Thaís também dormia no banco de trás. E eu, naquela estrada, BR-116, praticamente sozinho, conversando comigo mesmo, e comecei a fazer uma ponderação, uma análise, projetar meu futuro. E na metade da estrada eu disse, meu Deus, qual será o meu futuro? Qual será o caminho para eu conseguir a independência financeira? Como que eu vou me tornar uma pessoa próspera, uma pessoa de bem, uma pessoa rica, criar uma fortuna? E daí, naquele espírito, Isabela, de análise, ponderação e reflexão, veio uma inspiração. Você pode dar umas aulinhas de inglês. Uau! Confesso para você que eu não me emocionei muito, sabe? Porque eu já dava aulinhas de inglês, eu pensei, aulinhas de inglês? Da inspiração veio mais forte, mas não é só aulinha de inglês, é uma escola de inglês. Eu pensei, mas será que quem tem uma escola de inglês é uma pessoa bem-sucedida, próspera, rica, vai fazer fortuna com uma escola de inglês? Daí a inspiração continuou. Mas não é só uma escola, é uma rede de escolas de inglês. Daí a coisa começou a ficar boa, Isabela. Fantástico. Tudo isso, todas essas intuições vieram em uma viagem. E uma viagem de São Paulo para Curitiba, no meu carrinho antigo, durante aquele período que estava dirigindo na BR-116. E hoje está completando 33 anos daquela viagem maravilhosa, inesquecível. Carlos, você teve boas ideias, mas depois das ideias você teve que colocar a mão na massa. Exatamente. Então, acho que aí Como que está a diferença do empreendedor. Todas as pessoas, ou pelo menos a maior parte das pessoas, fazem planos, elas fazem planejamento para o futuro, elas visualizam, imaginam, concebem tudo que elas gostariam, pretendiam fazer. E tem algumas pessoas que são excelentes planejadoras, porém péssimas executoras. Então, eu acho que o empreendedor tem que ter essa habilidade de visualizar, projetar, planejar. Mas chega uma hora, Isabela, que tem que parar de planejar, tem que parar de visualizar, tem, conforme se diz, arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e ir executar o plano. Acontece que algumas vezes você vai executar o plano e tem planos que dão certo e tem planos que não dão certo. E daí a pessoa diz o seguinte: o plano parecia tão bom, estava tudo tão alinhado, mas não deu certo. Então nós temos que entender que nem todos os planos, todas as vezes, em todas as circunstâncias, vão dar certo. Alguns planos dão certo e outros não. Bom, e quando o plano não dá certo, o que você faz? Você tem 3 alternativas. Primeiro, você pode ajustar o plano. Faz um pequeno ajuste. Segundo, você pode rever o plano e redirecionar o plano para um outro rumo. E, finalmente, se você ajustou e não deu certo, e se você redirecionou e também não teve resultado, daí só tem uma coisa: abandona esse plano. Porque não pode forçar um plano de uma situação que ela é inviável. Agora, depois que a pessoa faz, então, essa avaliação, ele tenta, então, um novo rumo, ele vai encontrar. Isso daí faz parte da vida do empreendedor. Eu até hoje, alguém vai me perguntar, Carlos, todos os planos que você faz até hoje dão certo? Não, gente. Com 30 anos de estrada, 33 agora, né? Tem planos que eu faço hoje em dia que não dão certo. Daí eu tenho que ou redefinir, ou realinhar, ou deletar. Nossa, perfeito. A sua fala está caindo como uma luva para muitas pessoas aqui, Carlos, que perderam emprego e
estão na iminência de perder. Eu só tirei um pouquinho os comentários aqui para que todos possam te ver, já já volto com eles, tá? Mas já tinha ouvido alguns comentários do tipo, tenho medo de recomeçar. Estou com medo de ter que procurar um emprego. Essa semana, Carlos, eu conversei com vários futuristas e outros líderes como você. Todos disseram que muitos empregos nós já sabemos que vão acabar, mas outros vão precisar de novas qualificações. Teve o estudo da Mercer, com 7.300 executivos de 34 países, e o porta-voz conversando comigo aqui na live, ele disse, olha, ou as pessoas vão olhar para as vagas que não existem, né, para o desemprego, ou vão olhar para o futuro. Você, como um empresário muito visionário, porque lá em 87 sonhou grande, e hoje você está em outros mercados. Né? Eu vejo a rede de alimentos, né, de Mundo Verde, tem também dos óleos essenciais, inclusive com a Thaís, que você comentou agora, né, que era bebê lá atrás, agora está te ajudando. Como você, então, recomendaria para as pessoas olharem para diversos caminhos? Você não ficou só na escola de inglês, só na educação. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: momentos de crise são momentos que empresas se redefinem, criam novas estruturas, criam novos mercados e elas se reposicionam no mercado. Então, todo momento como esse, o que significa? Que eu, na posição de executivo, eu, na posição de gestor, eu, na posição de empreendedor, eu também preciso me reinventar, me redefinir, me reestruturar para enfrentar o momento que nós estamos falando. Porque eu descobri o seguinte, que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. E talvez o sucesso que eu tive lá atrás serviu para aquele momento. E para eu ter sucesso num novo momento, especialmente nessa pandemia, que não afeta somente o Brasil, mas é uma situação mundial, possivelmente, não somente eu, como empreendedor, mas executivos, profissionais, pessoas que estão ou empregados ou terão que buscar uma nova posição, vão precisar se adaptar. E quanto mais forte, mais rápida, maior for a capacidade do indivíduo se adaptar, mais estável, mais seguro vai estar a sua posição no mercado. A pessoa que resistir a mudanças, a pessoa que resistir ao processo de adaptação vai sofrer. Já respondeu aqui várias perguntas, Carlos. Você, como um líder, pensando agora no futuro do trabalho, qual é a característica que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Ótima pergunta. Precisamos entender que toda a empresa, ela precisa, em algum determinado momento, fazer contratações. E quanto maior a empresa, maior é o número de contratações. Agora, a pessoa que está se colocando na posição de um entrevistado, concorrendo a uma vaga de um emprego, ela tem que entender o seguinte: qual é o problema que eu vou resolver naquela organização? Seja no Estado, seja numa empresa pequena, numa empresa grande, seja numa multinacional, não importa. Se a empresa, se a organização, a instituição abriu uma vaga, é porque ela está com um problema interno. E ela está buscando uma solução. E essa solução, ela vai vir através dos entrevistados. Então, se o indivíduo que for para o ambiente, o momento daquela entrevista de trabalho, apenas se der esse trabalho de pensar qual é a empresa, qual a dor, qual é o problema, qual que é o desafio que eles estão enfrentando hoje e como eu vou resolver esse problema. Porque, lamentavelmente, eu já tive a seguinte experiência, Isabela. Hoje eu não estou mais à frente de fazer entrevistas, mas alguns anos atrás, quando eu estava na frente, eu fazia questão de altos executivos, sempre passavam por uma entrevista minha, depois de passar pelo RH, passar por uma série de testes, baterias, finalmente gostaria de conhecer a pessoa. E às vezes, infelizmente não eram muitos, mas às vezes acontecia. Quando chegava até a minha sala, eu fazia algumas perguntas. E essas perguntas eram reveladoras.
Ou a pessoa literalmente era contratada, ou então ela era dispensada já na entrevista. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Imagina só que você tem uma vaga para o setor de logística e você recebe o candidato. Eu gostaria, então, de fazer uma suposição. Imagine hoje que nós estamos abrindo a empresa e nós temos 100 vagas disponíveis. E hoje você teria, supostamente, no exercício que nós estamos fazendo agora, a liberdade, a opção. Você pode escolher qualquer função, qualquer cargo, qualquer área da empresa e você será contratado. Isabela do céu, você vai ficar surpresa que algumas pessoas, por exemplo, que estavam se candidatando para uma vaga de logística, dizem, olha, eu gostaria de pegar uma vaga no setor de marketing. Eu me identifico com marketing. Eu tenho, assim, um anseio de trabalhar em marketing. Ou seja, ali ele já acabou com a entrevista dele. Por quê? Se eu dei liberdade de escolha e se eu estou com uma dor, né? A minha necessidade hoje, o meu problema é logística. E ele está se candidatando, se oferecendo, dizendo que se sentiria bem numa outra área, já não era o candidato certo. Mas vamos Perfeito. supor que ele dissesse assim, não, eu gostaria de trabalhar em logística, ocupar espaço, ser gerente, coordenador, quem sabe um dia o diretor, quem sabe um dia o vice-presidente encarregado de logística. Eu pensei, esse é o mais certo. Daí a próxima pergunta que eu faria. Muito bem, imagine só que você foi contratado. E agora, no dia 1º do mês, você vai começar o trabalho. Daí você vai trabalhar maio, você vai trabalhar junho, você vai trabalhar julho. Daí nós estamos agora em 1º de agosto. E eu gostaria de chamar você até o nosso palco, o nosso auditório, e você vai ser homenageado por 3 meses, porque você venceu esse período de adaptação experimental. O que você terá feito durante esses 90 dias? Isabela, você vai ficar surpreso. Alguns candidatos à vaga teriam dito o seguinte: sabe, Carlos, depois de 3 meses, eu acho que eu conheci bem a empresa. Eu acho que eu me dei conta como que é a cultura da empresa. E depois de 3 meses, eu terei conhecido as principais áreas, os principais setores. Eu acho que vou me sentir bem à vontade na empresa. Gente, podia acabar a entrevista aí, mas para não ser assim tão cruel, eu dava mais uma chance ainda para o candidato. Eu dizia, então tá bom, você já se ambientou, você já conheceu os departamentos, você já está bem tranquilo. Agora imagine que nós já estamos em 1º de maio de 2021 e novamente vamos lhe chamar o palco para lhe homenagear no auditório. E quais serão as conquistas, as realizações, pois por quais virtudes você vai querer ser reconhecido depois de 1 ano? Isabela do céu. Você vai ficar surpresa que alguns candidatos me diziam o seguinte, sabe, Carlos, depois de 1 ano, eu quero ser reconhecido como uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que veste a camisa da empresa, uma pessoa que se dá bem com todos que trabalham aqui na empresa. Finalmente, eu gostaria de ser reconhecido como uma pessoa que representa bem a organização. Gente, eu podia, naquele instante, chamar o próximo, manda entrar o próximo. Por quê? Ele gastou 1 ano do meu tempo, 1 ano do meu salário, ele ocupou o espaço da empresa por 1 ano e ele não vendeu nada, ele não reduziu o custo da empresa em nada, ele não inovou nada, não criou novos produtos, não criou novos mercados, ele não refez a organização no sentido de ganhar mais eficiência. Ele somente estava feliz, contente, se dando bem com todo mundo, sendo reconhecido como honesto, íntegro. Ou seja, todas essas virtudes são importantes, mas já são pré-requisitos. Então, querido amigo, querida amiga, você que está sintonizado conosco aqui, eu quero dizer a história de um rapaz chamado Jairo Massagardi. Ele tem a minha idade, né? Mas um dia ele foi um rapaz. E ele me contou que ele teve 2 fases na vida dele. A metade da vida profissional dele, ele foi um executivo e trabalhava para as outras empresas. A outra metade, ele foi um empreendedor e teve grandes negócios, muito bem sucedido. Hoje, ele só está vivendo de fazer filantropia, se dedicando ao próximo. Mas ele me contou uma coisa que me impressionou muito.
Ele disse, sabe, Carlos, quando eu era executivo, quando estava concorrendo a uma vaga de emprego, depois de eu falar todas as minhas habilidades e como que eu podia ajudar a empresa e como seria a minha atuação, eu dizia o seguinte, na hora de ir embora, se eu for selecionado para a vaga proposta, eu quero que você, empregador, você que é entrevistador, se prepare para mandar 2 colaboradores embora. E daí, o entrevistador abriu um olho desse tamanho. Mas por que, seu Jairo? É porque eu trabalho por 3. Eu acho bárbaro essa história do Jairo, porque, de fato, ele trabalhava por 3. Agora, imagina só você, Isabela, se você é uma empresária, se você é uma gestora, e o sujeito ser candidato nessa posição, você ia contratar ou não ia contratar? Proatividade. Total. Ô, Carlos, isso é fantástico. Muito obrigado por ter compartilhado a sua conduta, né, diante de um candidato a uma vaga, e porque isso também já nos amplia o repertório de realmente, né? Hoje o digital permite que você descubra coisas de uma empresa que antes era impossível saber. Sim. Então tem que fazer a lição de casa também antes de chegar numa empresa para oferecer o que você tem de melhor. Exatamente. Então, estou falando de uma situação quando nem internet existia. Mas Pois hoje é, em dia, se a pessoa se apresentar para uma entrevista despreparado, sem ter o mínimo de informação, é literalmente que ele não está nem apto, preparado, qualificado para a vaga que ele está se candidatando. com certeza. Agora, Carlos, muitas pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são dispensadas por comportamentos. O que para você é fundamental, o que a pessoa tem que ter para integrar a sua equipe? Fundamental. Muito bem, então vamos lá. Conforme citou você, a parte técnica, toda a experiência profissional, toda a carreira que ele desenvolveu, é a condição sine qua non, é a condição número 1. E, uma vez ele então se propondo, ele sendo identificado como um profissional que vai solver, resolver, vai solucionar problemas existentes da empresa, o aspecto comportamental é fundamental. Um dos melhores, mais qualificados, mais preparados e que me dava um maior grau de resultado como executivo que eu tive nesses 30 anos. Era uma pessoa que, inclusive, tem um carinho, uma estima, uma admiração, e ele sabe disso. Trabalhou comigo muitos anos, mas, infelizmente, Isabela, ele tinha um péssimo relacionamento, ele tinha um péssimo controle emocional, ele tinha uma péssima relação com os colegas, ao ponto de, em alguns momentos, ele trazer todo o crédito, trazer toda a, digamos assim, a razão do motivo do sucesso da empresa para ele ir descartando, desfazendo, desrespeitando todos os membros da equipe. Então, por mais que o resultado fosse satisfatório, por mais que as metas eram alcançadas e por mais que nós cumprimos o objetivo, criava-se um mal-estar. E às vezes, o gestor, ele pode, digamos assim, tolerar a situação por 1 mês, 2 meses, 3 meses, por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas chega um momento que a pessoa daí começa a questionar: será que eu vou querer o resto da minha trajetória, o resto da vida, em toda no meu exercício, na minha gestão, ter que suportar, tolerar esse tipo de conduta? Claro que não. Então, o que eu costumo dizer, eu acho que cabe muito bem nesse momento. A empresa, Isabela, não dispensa ninguém. Quem dispensa é a própria pessoa. Seja pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelo seu relacionamento, pela integração ou falta de integração junto aos colegas, independentemente da sua qualidade profissional técnica. Então, acho que quando a pessoa tem essa noção que o trabalho da empresa é contratar, mas quem está, de fato, se dispensando é o indivíduo, ele vai ter como posso dizer, uma consciência muito maior da relação que ele precisa ter entre ele e o seu superior e entre eles e os seus pares.
Perfeito. Carlos, eu estou aqui de olho no tempo, aflita. Eu tenho 10 minutos contigo e vou aproveitar então esses minutos valiosos para fazer mais duas perguntas. Eu Pois vejo, não. eu vejo nas suas redes ah, a sua família e você comentou já na abertura da nossa entrevista, a sua esposa e seus filhos. Nesses 30 anos de trajetória, como você disse, tiveram altos e baixos, planos que não se realizaram, outros que foram muito bem-sucedidos. Qual foi o papel da sua família nesta jornada? Muito bem. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias pela mulher que eu tenho. Em momentos decisivos, em momentos de muita determinantes no rumo da história, ela teve assim um papel fundamental. O primeiro deles foi quando eu a convidei para casar e eu disse para ela, meu amor, eu tenho que trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos para conseguir o dinheiro suficiente para a gente poder casar, porque não posso tirar você da casa do seu pai, da sua mãe e não te dar o mínimo de conforto. E ali eu fiquei mais apaixonado por ela. Eu disse, não, meu amor, você ganha um salário mínimo, eu ganho 2. Com 3 salários já dá para a gente casar. E o resto a gente vai construir junto. Que lindo. Então imagina só, eu só posso pensar que ela casou comigo por amor, né? Quem que vai casar com um rapaz que ganha um salário mínimo para construir juntos? Depois, com 26 anos, e somente aos 26 anos, eu consegui entrar na faculdade lá nos Estados Unidos. Passei o meu primeiro semestre, as notas foram péssimas, Isabela. E eu resolvi desistir. Pensei que esse negócio de estudar, Estados Unidos, faculdade, não é para mim, não estou qualificado, não estou preparado, vou voltar, vou para casa, retornar para o Brasil. Volto para o meu apartamento onde eu morava e dei essa notícia para a Vânia. Ela disse, não, Carlos, que é isso? Você acabou de chegar aqui, primeiro semestre, você já vai desistir? Põe uma coisa na tua cabeça, você veio para os Estados Unidos para se formar. Enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Então, olha só, se fosse outra, dizia, é mesmo, vamos embora, né? Outra história que me marcou muito foi depois da minha formatura. Eu me formei, fui trabalhar em Ohio, tinha um amigo que era da Índia. Ele disse, Carlos, eu conheço o Brasil. O Brasil é igualzinho à Índia. Tem pobreza, tem corrupção, o governo tem dificuldade, as pessoas lá passam muitos problemas. É igual ao meu país. Se eu fosse você, eu ficaria nos Estados Unidos, aplicaria para ser residente, depois cidadão e viveria aqui. Daí eu fui medir a temperatura em casa, né? Ó, oh, com esse pensamento. Que isso, Carlos? Tira essa ideia da cabeça. Você veio aqui nos Estados Unidos para conseguir uma formação. Você vai fazer América no Brasil. Então, olha só que nesses momentos importantes, menina, ela sempre esteve presente. E os filhos, então, Charles e Lincoln, que são meus mais velhos, abraçaram a causa, a empresa, todos os negócios da família. Tenho também as minhas filhas, que você citou já, a Thaís e a Priscila, que estão à frente da Aloha, que também são empreendedoras. E, recentemente, você sabe, eu passei 2 anos em Roraima. Deixei família, deixei filhos, deixei netos, deixei empresa, negócio, o conforto da minha casa e fui lá para a divisa do Brasil com Venezuela receber, acolher os venezuelanos. E daí você vai perguntar, Carlos, mas essa ideia foi de quem? Foi tua? Então, vou confessar aqui para você, Isabela. Não foi minha. Essa ideia foi da Vânia. Ela Vânia, que, coincidência. inspirada, teve todo esse pensamento. E sendo que nós estamos aqui nos aproximando do final, eu vou Isso. contar uma coisa para vocês. Era isso que eu queria te... Enquanto eu estava lá em Roraima, eu escrevi esse livro aqui, Meu Maior Empreendimento, que relata a experiência que eu tive acolhendo os refugiados venezuelanos. E, nesse período de 2 anos, nós acolhemos cerca de 12 mil refugiados e ajudamos eles a recomeçarem a vida no sul do país, no sudeste, centro-oeste. Ou seja, foi uma experiência marcante. Quando eu voltei, o mês passado, fui lançar o livro e a editora disse, Carlos, você não vai poder lançar. Nós estamos com pandemia, comércio fechado, shoppings fechados, livrarias todas fechadas. Você vai ter que esperar um pouco. Eu disse, mas esperar quanto? Ele disse, ela vai ter que esperar, acho que até o Natal. Quer ver um empreendedor ficar ansioso, nervoso? Mas você tem um produto pronto para ir para o mercado e dizer que você tem que esperar 3, 4, 5, 6 meses. Bom, gente, há 2 semanas mais ou menos,
perdi o sono às 3 horas da madrugada, não conseguia mais dormir, somente pensando no tal livro. De repente, veio uma inspiração. Carlos, o relato que você descreve nesse livro é muito rico, muito abundante, muito pleno. É uma experiência assim, fenomenal. Você não vai vender esse livro. Esse livro não pode ser comprado com dinheiro. Ele vai ser doado a todas as pessoas de bom coração, dispostas a colaborar por uma causa humanitária ainda maior. E você vai oferecer esse livro na sua versão online, digital, um e-book. E a pessoa vai poder, através do seu celular, do tablet, do computador, ter acesso ao conteúdo do livro. E você vai fazer mais, Carlos. Você vai oferecer esse livro a valores diferenciados. Tanto pode ser R$ 9,00, R$ 49,00, R$ 99,00, R$ 999,00, sendo que é uma causa social, cada um vai fazer a contribuição, a colaboração que desejar. E tem mais, Carlos. Para cada doação que o leitor fizer, vamos supor, de R$ 9,00, você vai tirar R$ 9,00 do seu bolso e vai colocar nesse mesmo fundo. E se a pessoa doou 99, você vai tirar 99 e vai dobrar a ação. E naquele instante eu criei a plataforma chamada Eu Faço Parte da Solução.com.br. Então hoje, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, gostaria de fazer um convite e um apelo de você poder ter acesso a esse livro através do site Eu Faço Parte da Solução.com.br. Você vai ter o livro e poder deixar ali também a sua contribuição. Daí a pergunta que as pessoas me fazem, mas Carlos, o que você vai fazer com esse recurso? Então, esse recurso, querida amiga Isabela Camargo, vai ser 100% destinado para o Hospital das Crianças de Roraima, lá em Boa Vista, e para a maternidade de Boa Vista. Essa maternidade, para você ter uma noção, uma ideia, ela tem 900 partos por mês, sendo que 1/3 deles são de jovens, mães, refugiadas da Venezuela. Eu, com minha esposa Vânia, tivemos a experiência muitas vezes de ir até um abrigo, um campo de refugiados, numa barraca, numa tenda que a ONU, o Exército prepara, pegar aquela mãe que já estava 9 meses ali, colocar no carro, levar até a maternidade. Quando chega na maternidade, a Vânia pergunta, então, você trouxe um enxovalzinho? E aquela mãezinha, assim, mãe de primeira viagem, sem nenhum preparo, que saiu daquela barraca, daquela tenda, disse, olha, eu trouxe umas fraldinhas e uma troca de roupa. Gente, isso daí me parte o coração, porque literalmente eu vivenciei isso por 2 anos, lá em Boa Vista. Então foi com esse espírito que eu lancei essa campanha, Eu Faço Parte da Solução, e eu gostaria hoje de convidar você a participar também dessa campanha. Eu faço parte da solução. Parabéns, Carlos, pela iniciativa. Recentemente eu conversei com o senhor Gentileza e ele me ensinou que quando a gente faz um ato de doação, o nosso corpo libera 30 hormônios do bem. Então, além da doação do Eu Faço Parte para a Solução, nós estamos também recebendo hormônios do bem. E só quem doa sabe o que recebe de volta, não é, Carlos? E dentro dessa perspectiva que você acaba de citar, eu conversei com o Dr. Vitor Sorrentino. Ele diz que existe mais de 110 estudos mundiais, científicos, registrados, anotados em jornais de medicina, revistas de medicina, que diz o seguinte, quando você faz o bem, quando se faz um ato de bondade, quando se faz uma caridade, sem que você saiba, o teu cérebro vai produzir algum tipo de substância que vai aumentar a sua imunidade. Então, olha só que curioso. Nós estamos justamente num momento de pandemia. E a pandemia, para que você possa estar mais preparado, você tem que trabalhar a tua imunidade. Então, parece até uma coisa meio egoísta, né? Você vai fazer o bem, você vai fazer uma caridade, vai fazer uma bondade, e no final, o beneficiado é você mesmo. Então, essa não é a nossa motivação, né? Claro, nossa motivação é fazer o bem pelo bem. Mas, indiretamente, a própria natureza, a própria ciência já comprovou
esse efeito positivo, paralelo, em decorrência de um ato de bondade. Carlos Wieser, eu faço parte da solução. Parabéns pelo livro, pela Buzz Editora, parabéns também pela coragem, né? Vocês juntos tomarem essa decisão e já colocar a mão na consciência e mão na massa. Contem comigo para a divulgação do livro, da campanha. Obrigada pelo seu tempo mais uma vez. Você que, como contou aqui para nós, começou do zero, criou várias empresas, ou seja, criou oportunidades para milhares de pessoas. Então, que Deus abençoe. Beijo na Vânia. Que você tenha muita saúde para criar mais oportunidades. Queridíssima amiga Isabela, quero agradecer a você, todas as pessoas que estão conectadas conosco e dizer uma coisa finalmente para você. O pouco que você fizer significa muito para quem hoje não tem nada. Então, de coração, meu muito obrigado. Obrigada, Carlos. Até breve. Tchau. Gente, nós tivemos um tempo precioso da agenda do Carlos Wieser. Eu espero que vocês saiam dessa live melhor do que entraram. Lembrando que o conteúdo todo vai ficar lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Se tudo que nós falamos fez sentido para você, palavras são sementes, lembra? Então que você me ajude, nos ajude a semear essas palavras em outros jardins, em outros corações. O Carlos falou, nos deu aqui em meia hora, uma mentoria que resume muitas dúvidas, muitos medos, muitas questões de todos. E uma frase que me marcou demais é que o sucesso do passado pode não ser o sucesso do futuro. Então, precisamos desapegar daquelas ideias passadas, do que já aconteceu, e encararmos, então, as novas possibilidades, os novos cenários do mercado do futuro do trabalho. Hoje é um feriado muito importante, eu sei que muitas pessoas não estão comemorando, mas nós podemos, então, aproveitar este tempo livre para pensarmos no futuro desejável, como nós queremos, então, nos colocar e nos preparar para o futuro. Eu quero agora, antes de encerrar, passar a programação de amanhã, que será o último dia desta Semana do Futuro do Trabalho que eu propus desde segunda-feira, para que vocês viessem comigo ampliar o repertório de vocês, criatividade, desenvolver o pensamento crítico. Amanhã, às 10 horas da manhã, Robson Amushi, o criador do site, do portal Resiliência Humana, a gente vai falar sobre resiliência. O Mark Tawil, um grande amigo, jornalista, empreendedor, ele também passou por várias transformações na carreira e tem muito para nos ensinar. Depois vem o senhor Gentileza, um cara bacanésimo que estudou gentileza na faculdade e depois a vida foi trazendo muitas situações para que ele se tornasse o senhor Gentileza. Ele vai, inclusive, falar sobre a gentileza dentro do ambiente de trabalho, como isso pode favorecer o seu crescimento, o seu desenvolvimento profissional. E, por fim, eu terei a Elisa Tawil, também uma grande mulher que inspira outras mulheres a descobrirem, a despertarem o seu melhor. E aí, 19 horas, virá a Isabela Camargo, uma jornalista que viveu uma experiência com a síndrome de burnout e nem por isso parou. Ela está sempre buscando informações para que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a programação também vai ficar lá no feed e eu conto com vocês. Obrigada mais uma vez pelo tempo e pela confiança. Até mais.